Recentemente eu mostrei para vocês toda uma repercussão de uma postagem que o Roger do Traje a Rigor fez sobre a Gleisi Hoffmann, presidente do PT e deputada federal, e como o Roger virou motivo de chacota nas redes sociais. E agora foi a vez de um outro bolsonarista, o Alexandre Garcia, que nós podemos chamar de ex-jornalista, porque ele quis levantar teorias da conspiração sobre o Walter Braga Neto, mas acabou levando uma lapada do Augusto Botelho, que foi secretário de Justiça do governo Lula. Assim, uma vergonha e um fundo do poço que o Alexandre Garcia chegou. Se ele quer criticar a condenação, a prisão do Walter Braga Neto, ele pode fazer isso, ele está no direito dele. Controvérsias jurídicas e discussões acabam existindo. Nem no próprio STF as decisões elas são unânimes. Mas o Alexandre Garcia começar a levantar teoria da conspiração, perguntando a quem interessa. Ora, nós ficamos sabendo depois que o Walter Braga Neto estava se organizando com outro militar, o Flávio Peregrino, para estruturar uma estratégia de defesa única dos militares que foram ou que serão condenados. Mas qual a sua opinião sobre esse tipo de bolsonarista que gosta de levantar teoria da conspiração? O Roger, ele é um ex-músico? O Alexandre Garcia, ele é um ex-jornalista ou nunca foi? Qual a sua opinião sobre o Garcia? Coloca nos comentários. Por que os bolsonaristas gostam tanto de teorias da conspiração, na sua opinião? Deixa o like se você gosta quando eles passam vergonha e se inscreva no canal. O Alexandre Garcia, ele foi um comentarista, um jornalista muito conceituado, apareceu na Globo, se bem que falar que apareceu na Globo, tudo bem, mas já é um comentarista muito antigo, tudo. Depois passou pela Jovem Pan, teve durante o período da crise sanitária algumas vergonhas defendendo teorias completamente falsas que colocavam em risco a segurança das pessoas. E agora, na bolsonarice máxima dele, ele fez uma postagem nas redes sociais questionando a prisão do Walter Braga Neto. A quem interessa? Quem encomendou? Levantando teorias da conspiração. Aí o Augusto Botelho, que foi Augusto de Arruda Botelho, né? Que foi secretário nacional de Justiça na época do Flávio Dino, ele passou durante o primeiro ano do governo Lula como secretário de Justiça, fez uma publicação rebatendo o Alexandre Garcia, que passou vergonha. Porque, olha, quem interessa, ele estava obstruindo a justiça. E ele estava impactando o Estado democrático de direito. O Alexandre Garcia, ele pode criticar a decisão de prender o Walter Braga Neto? Pode. Tanto que o STF, você tem divergências jurídicas. No caso, por exemplo, do recurso que o Bolsonaro colocou para afastar o Alexandre de Moraes, nós não tivemos uma unanimidade. O André Mendonça votou contra. E é muito comum que haja tal tipo de divergência. O Alexandre Garcia, se ele fosse ainda um jornalista sério, ele iria pegar a crítica se baseando na crítica jurídica, não em levantar teorias da conspiração, mostrando que ele é um ex-jornalista, ou um ex-comentarista, ou ele nunca foi, sempre quis servir a outros tipos de propósito. Podemos levantar esse tipo de questionamento. Quem passou vergonha também, como nós vimos recentemente, foi o Roger do Traje a Rigor. Fez uma publicação incitando ali uma teoria da conspiração, como se Gleisi Hoffmann do PT tivesse sido uma infiltrada no 8 de janeiro. Aí a Gleisi Hoffmann chamou o Roger de ex-músico e aí ele ficou fulo da vida, fez um monte de postagem contra a Gleisi Hoffmann, ficou doído, ficou dias doído, porque a Gleisi falou que ele é um ex-músico. Então eu não sei qual é dessas pessoas, porque o Roger tem um QI elevado e fica propagando teoria da conspiração. A mesma coisa o Alexandre Garcia. Pô, se o cara é um jornalista, se ele fosse um comentarista, o que me incomoda é isso, se ele fosse um comentarista político de rede social, que não tem compromisso nenhum com a verdade, que não tem diploma nenhum, e o cara quer levantar somente o embate ideológico, beleza, vai lá, o cara faz. Mas pô, o cara tem uma bagagem, tem uma história, e começa a ficar levantando esse tipo de teoria da conspiração que pega os bolsonaristas. Porque tem uma... Gente, se você for entrar e ver as publicações ou os comentários sobre a internação do Lula, é um comentário mais amalucado do que o outro sobre teoria da conspiração, que o Lula não foi internado. Eu mostrei já esse post pra vocês. Olha só. Pera aí, cliquei aqui. Olha só aqui. A teoria da conspiração sobre a internação do Lula.
que a internação foi fake, porque ninguém faz uma cirurgia na cabeça e sai andando, né? É tudo um monte de especialista. Os caras não conseguem escrever o português correto, nunca passaram em frente a uma universidade, muito menos uma medicina, não tô nem falando universidade pública, ou perdão, privada do Paraguai ou da Argentina. Mas são super especialistas em medicina, aí eles começam a levantar as teorias da conspiração, não, porque mostra que os números são diferentes, bati no microfone, aí ele toma um fact check, ó. O autor ignora o simples fato de um vídeo poder ser editado ou ter algum tipo de corte. É ridículo, é patético. Mas por que o Walter Braga Neto sofreu uma prisão preventiva? Simples. Braga Neto sofreu uma prisão preventiva porque ele estava combinando, junto com o Flávio Peregrino, táticas para obstruir a justiça. Ele não podia se comunicar com os demais indiciados, então ele usava o Flávio Peregrino, coronel Flávio Peregrino, para quê? Para que ele pudesse se comunicar com os outros militares que estão indiciados, para que eles pudessem organizar uma estratégia única de defesa, um único argumento. Ele estava obstruindo a justiça. Por isso ele foi preso. A quem interessa? Interessa ao próprio processo legal, o Alexandre Garcia. Para que haja de fato um julgamento justo. Para que o julgamento que possa ser justo até mesmo para o Bolsonaro. Porque se você tem indiciados organizando uma estratégia de defesa, quem pode ser prejudicado? O Bolsonaro. E nós temos que garantir o devido processo legal. Então não interessa a interesses escusos, mas sim a todos os envolvidos, porque eles podem combinar uma estratégia de defesa para prejudicar um determinado agente ou um determinado indiciado. Ele, o Walter Braga Neto, que caiu na armadilha da família do Mauro Cid, porque a família do Mauro Cid negou que havia um acordo de delação premiada, quando, na verdade, sim, tinha um acordo de delação, e o Walter Braga Neto acabou expondo algumas falas que não deveria para o pai do Mauro Cid. E se alguém está achando que vai haver algum tipo de anistia, não vai ter. Porque o Guilherme Amado, que era do Metrópolis, agora está trabalhando em um outro portal. Ele trouxe a informação que o Paulo Gonet vai entrar com recurso no STF caso o Congresso aprove qualquer tipo de projeto de anistia. Porque não pode haver anistia para pessoas que tentaram dar um golpe de Estado ou se articularam para um golpe de Estado. A nova liderança do PL vai ser o Sóstenes Cavalcante. Sóstenes Cavalcante participou também da bancada religiosa e o objetivo dele é pressionar o Hugo Mota em 2025 para que haja o projeto de anistia. Isso vai acontecer? Não, porque caso haja um projeto de anistia, o Paulo Gonet já falou, eu vou entrar com recurso no STF para que esse projeto de anistia caia. Não vai ter farra de bolsonarista e pode ex-jornalista em atividade vir tentar fazer pressão, vir levantar a teoria da conspiração, que não vai dar certo.